e abrimos a segunda parte com o meu querido André Escórcio, um homem que tão bem conhece esta casa e que, pelos vistos, também conhece muito bem a escola, porque acaba de editar este livro A Escola é uma Seca. Gosto do título. Aliás, estávamos aqui no intervalo, eu estava a dizer ao André que venho a dizer isto há anos e que se calhar agora os miúdos estão em casa a dizer: estás a ver, mãe? O que nós dizíamos, afinal, já está escrito. A escola é uma seca. André, muito boa noite. Obrigada por estar aqui. Eu é que agradeço. Porquê este título? A escola é uma seca. Porque é o sentimento de 40 anos de trabalho na escola, o sentimento a conclusão, melhor dizendo, de muito estudo que tenho feito sobre este setor, o setor educativo, e que, compaginando autores, investigadores, e com a minha experiência, ouvindo também as crianças, acabo por chegar à conclusão que há muito que é dito que a escola é uma seca. E se me permite, para concluir essa ideia da escola ser uma seca, eu selecionei aqui uma parte do livro que penso que poderá ser interessante para os espectadores. Isto são alunos que dizem, não são sou palavras eu. suas. Não, são os alunos que dizem isto. O sistema olha para o aluno como um simples recipiente onde se introduz conhecimento. As pessoas ali não pensam, as pessoas ali decoram. Curiosamente, eu li um artigo ontem sobre educação muito interessante que diz: aprender a não decorar. O que isto significa relativamente que é a compaginação com isto que eles assumem. Estamos a estudar para rankings, não para o conhecimento. Há muito esta pressão para ter notas, custe o que custar. A escola está desenhada em torno da matéria e em torno das necessidades dos professores. Há um outro que diz: os alunos têm muito pouca importância. Esse é um ponto-chave. Diz um outro: gosto de um ensino estimulante que dê responsabilidade sobre o que queremos aprender, maior valorização da oralidade e da criatividade, menos débito de matéria numa folha de exame e mais exploração das diferentes áreas do conhecimento. O mundo mudou, menos a escola e a sala de aula, a forma como ela está organizada. Agora, eu peço para passar ao final do livro, ou quase ao final, à página 237, e tem uma coisa interessante, que diz, isto agora relativamente aos professores. Isso agora são as palavras dos professores. Dos professores. Isto é de uma investigação que foi feita aos professores. Sim. Sobrevém daqui que cerca de 70% dos professores se encontram em exaustão emocional. Praticamente metade demonstra sinais preocupantes e 24% têm sinais críticos ou extremos de desgaste. Pior ainda, agora aquilo que eu vou dizer, 42,5% não se sentem realizados profissionalmente. Quase 22 mil confessam que tomam medicação a mais e cerca de 9 mil falam em consumo excessivo de drogas e álcool para enfrentar o ritmo de trabalho e fazer face às exigências do sistema. Pior ainda, cerca de 3% apresentam consumos combinados de álcool, droga e medicamentos para enfrentarem a escola, e 84% desejam reformar-se antecipadamente sem penalizações. Temos aqui um cocktail que é alunos, por um lado, a dizerem: esta não é a escola que eu quero, e temos, por outro, os professores em completo estado de exaustão. Perante um quadro destes, a pergunta que se coloca é esta: vamos manter a escola do século XIX? É que nós temos as traves mestras do sistema educativo atual, vêm de há 200 anos. A escola está pintada de fresco, tem mais uns projetos, não é a escola dos nossos avós e dos nossos pais, nem aquela que nós atravessamos.
mas nas suas traves mestras ela continua a ser exatamente igual. Toca e entra, toca, sai. E durante a aula, que é sempre específica, ciências, matemática, O problema é que já isto não se ou aprende aquilo, assim, Xana. É que já não se aprende assim. e é debitar matéria, literalmente. Não se pode, já a aprendizagem tem hoje contornos completamente distintos. Nós não podemos estar naquela configuração de sala de aula. Eu fico triste quando vejo que, por exemplo, as novas escolas ou recuperadas estão a manter a estrutura arquitetónica do passado, quando as escolas já não devem ser assim. Devem ser, sobretudo, espaços abertos, espaços de aprendizagem. Já não se aprende disciplina a disciplina. O currículo é das coisas mais fantasiosas e de uma incoerência total. Eu não defendo estes currículos, não defendo a exaustão, ou melhor, a extensão destes programas que exigem, que são proporcionados a estas crianças, porque aprender é muito mais do que isso. Nós por aí. hoje, Xana, deixa-me só dizer Diga. isto. Há estudos que provam que em 30 dias, 90% do que se pressupostamente um aluno aprendeu, em 30 dias, 90% esfuma-se, acaba. O que me leva a dizer, e é compreensível, é uma conclusão natural, que este sistema educativo oferece conteúdos exatamente para esquecer dias depois do teste. Ora, a aprendizagem não é isso. Eu tenho netos, sei como é que a escola funciona, sei o esforço também que os professores fazem dentro deste sistema, mas já não é por aí que se aprende. Nem se aprende transformando os manuais em papel em manuais digitais. Isso é outro logro. Isso não é por aí, porque eu transporto o manual em papel, meto dentro de um digital, tem menos peso nas costas dos alunos, mas o conteúdo é o mesmo. O formato pedagógico continua a ser o mesmo. Já não se aprende assim. Hoje nós não precisamos sequer do manual. Nós colocamos uma palavra, por exemplo, a palavra vinho ou a palavra rocha. Vamos à palavra rocha. Meto no Google. Em 0,5 segundos aparecem-me 7 milhões de hipóteses de consulta. E eu pergunto, numa circunstância destas, para quê? Para quê? Para quê que nós temos o manual? Não vale a pena, é um erro. Quando tudo está à beira, está à nossa disposição, num clique. Quando eu falo da palavra vinho, eu coloco aqui, e isto é um mero exemplo que pode ser colocado em tantas outras áreas do conhecimento. Coloco uma garrafa de vinho ali em cima da mesa e digo aos alunos, vamos estudar o vinho, esta garrafa. Eles podem estudar botânica, agricultura, português, até há estudos que provam que pode-se aprender matemática, pode-se aprender geografia, Claro. geologia, Precisamente. tudo de uma forma. A nossa vida não é segmentada por disciplinas. Quando nós vamos para um emprego, não levamos debaixo do braço o português, a matemática, as ciências. A vida é global. Portanto, a escola tem que ter uma oferta também para um conhecimento integrado, em conexão, em que tudo tem a ver com tudo. E é aí que nós aprendemos. Quando estamos com um aluno, quando um aluno está 1 hora a ouvir um professor, ele desliga, porque não tem hipótese nenhuma. O que ele quer saber que é aquilo que eu tenho netos e, portanto, os meus netos dizem, é da página 10 à página 40 para estudar. 2, 3 dias antes, tac, tem a nota que o professor quer e que o sistema, perdão-me a expressão, o sistema fica a espumar de contentamento por ter alunos brilhantes.
Mas a aprendizagem não é isso. 2 dias depois do teste, esquecem tudo aquilo. 30 dias depois, 90% do que pressupostamente... Só fica uma ligeira percentagem, André. Eu tenho aqui na página 25, diz uma coisa que é, os alunos dizem, eu estudei para História, eu tenho 16 em História, tive 16 valores no mês passado, no período passado em História. Mas se me perguntarem o que é que foi dado no período passado, eu não sei. Ora, isto não é História. Da mesma forma, fala-se da Geografia, fala-se do Português, da Matemática. O ensino tem que ser integrado. Pode-se ensinar História ensinando Português, ensinando Geografia. Tudo tem de estar integrado. Tudo. É por isso, André, que creio que terá opinião formada sobre esta matéria, é por isso que o abandono escolar em Portugal é tão grande e as nossas habilitações são tão baixas. Tem outras variáveis, e são variáveis importantes, e essa é uma questão extremamente importante. A escola é hoje a consequência de uma sociedade completamente desestruturada. Nós temos que corrigir a sociedade porque se a sociedade é aquela que nós temos, a escola também não pode estar melhor. Se nós temos 32,9%, estou a falar aqui do espaço regional, se bem que este livro tem uma implicação nacional, não é da região. Se temos 32,9% de pobres ou em risco de pobreza na Madeira, essas crianças estão na escola. E, portanto, as dificuldades que elas sentem são evidentes. Nós temos de cuidar e de reestruturar toda a sociedade, os tempos de trabalho, o tempo para a família, a responsabilidade que existe ao nível da família para que na escola também possamos ter melhores resultados. Portanto, isto é uma situação complexa e eu digo mais, que não se resolve num estalir de dedos. Isto não é pensar numa sexta-feira, fechando a escola na sexta e abrindo na segunda com uma nova dinâmica. Não. Isto leva anos, muitos anos, para reestruturar a sociedade e pensar a escola, que já não é um espaço de felicidade, é um espaço já de doença. Eu vejo aqui, portanto, na página 96 do seu livro, um título que me parece conter tanta coisa, que não temos tempo, obviamente, para falar aqui no programa. Pais apressados, filhos estressados. Eu tenho dito inúmeras vezes aqui e noutros sítios que muitas vezes estes filhos trabalham mais do que os pais. Ou seja, porque estão na escola desde as 8, muitas vezes até às 6 e tal. E depois ainda têm o inglês e as explicações e o desporto. Outra questão extremamente importante. Extremamente importante. E as pessoas que nos ouvem sabem que nós somos capazes, como adultos, de exigir 40 horas de trabalho por semana, ou 36, ou já se fala da semana de 4 dias de trabalho. Mas exigimos que as nossas crianças estejam, em média, 56 horas de trabalho por semana. Sem dúvida. Crianças que deveriam estar a brincar. Eu vi, e tive nas mãos, uma ficha de avaliação de uma criança do pré-escolar, 5, 6 anos. 6 anos. Essas folhas de avaliação do final do ano tinha 67 itens diferentes. Eu pergunto, a uma criança de 6 anos, que fundamentalmente deve estar, a vida dela deve ser o jogo, o brincar, aprendendo também. Claro, claro. Obviamente que sim. Vamos colocá-la tipo radiografia, analisando-a em 67 parâmetros diferentes. Quando é só uma criança. Quando é só uma criança. Nós precisamos de brincar. Eu tenho aí um ponto nesse livro que diz: eu fui mediano graças a Deus. Eu nunca fui bom aluno. Eu estive sempre na média e abaixo da média. Mas tive outras vivências que foram extremamente importantes e só ganhei asas
de conhecimento no ensino superior. Aí sim, aí eu pude voar. Como diz o professor já falecido, pedagogo fantástico, Rubem Alves, os pássaros dentro da gaiola não são pássaros. Os pássaros, a essência dos pássaros é voar. As nossas crianças têm de voar. E voar, neste sentido, é criar todas as dinâmicas necessárias de formação integral para que elas possam ser alguém e devidamente enquadradas na sociedade. E nós estamos a perder tanto com isso. A própria tecnologia está hoje a ser vista com um erro gravíssimo. Repare bem neste aspecto. Isto é um Tony Bates da Microsoft, foi executivo da Microsoft. A boa aprendizagem supera uma escolha tecnológica pobre, mas a tecnologia nunca salvará o mau ensino. E nós hoje é projetos e mais projetos de tecnologia e mais projetos, e as crianças andam envolvidas numa série de aspectos quando nós não nos sentamos e não pensamos, de facto, como é que nós vamos fazer de uma criança um ser equilibrado e um ser portador de futuro. André Escórcio, eu ficava consigo aqui, não digo o resto da noite, mas o resto do fim de semana a conversar, porque de facto identifico-me com muito e apesar de ainda não ter lido o seu livro, mas estive aqui a folhear e perante o seu discurso identifico-me muito, creio que muitos pais também se identificam com o que diz e, sobretudo, as crianças e os jovens. É urgente repensar tudo isto. Sentemo-nos à mesa, façamos um brainstorming com todos os agentes, diretos e indiretos, porque nós não podemos brincar, não podemos partidarizar a educação. É um erro clamoroso. Nós podemos politizar a educação porque ela é constitucional. Agora, partidarizar a educação, não. Sentemos à mesa, discutamos, professores, alunos, políticos, toda a gente, pais, toda a gente que direto ou indiretamente esteja envolvido neste processo e vamos pensar o futuro, que leva 10, 12, 15 anos a construir para termos uma certa estabilidade. E para já, muito obrigado. Eu é que agradeço a sua vinda aqui e esta excelente conversa que nos proporcionou. Muito obrigado. Muito obrigada, André.